Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário inédito e feito em casa. E nossa entrevista especial de hoje é um estímulo à discussão em família, principalmente entre pais e filhos. Você já parou para pensar como está essa conversa em casa? Pois é, o escritor e mestre em literatura e práticas sociais Léo McLean reuniu histórias, perguntas e inquietações dos filhos no livro Diálogos de João e Júlia, Filosofia para Crianças, que está concorrendo ao Prêmio Kindle de 2020 e já está disponível à pré-venda. Léo McLean e seus filhos conversaram com a jornalista Soraya Santos sobre esses diálogos. Então, Mônica, é essa mesma proposta do livro Diálogos de João e Júlia, Filosofia para Crianças, do escritor e mestre em literatura e práticas sociais, Léo McLean. E a gente já começa agradecendo a participação do Léo e dos seus filhos, João e Júlia, que são os verdadeiros responsáveis pela produção desta obra literária. Olá, pessoal. Oi, Soraya. Prazer conversar contigo, com os dois pequenos aqui do meu lado. A gente está aqui no nosso quintal, abaixo aqui do nosso Bougainville. E muito grato pelo convite, viu, e pela oportunidade de a gente conversar sobre o livro. Léo, e conta pra gente como foi o processo de criação do livro. O livro Diálogos de João e Júlia vem sendo composto há muito tempo, assim. A ideia foi registrar mesmo a fala dos meninos, que de vez em quando eles falavam coisas que eram bem interessantes, assim, que tinham a ver mesmo com, às vezes, com filosofias até profundas, né, assim, naquela sabedoria espontânea das crianças e tudo, de registrar, de dizer aquilo que de fato sente, de dizer aquilo que de fato pensa, né? E aí quando a gente... É dessas espontaneidades que nasce a filosofia, né, a grande filosofia e tudo. Então, o Diálogos de João e Júlia, ele vem sendo composto há muito tempo, desde que o João agora tem 16, na época ele tinha 3, 4 anos, 5, né? E a Júlia desde pequena também, até agora. Então, ela está com 11, vai fazer 12 em fevereiro, esse tempo aí. O que despertou para escrever sobre esses diálogos? Explica melhor. Tem uma coisa que eu sempre digo, e o pessoal aqui em casa está cansado de ouvir essa frase, assim, que o que não é a vida senão um motivo literário, né? Então a minha ideia, e eu acho que é uma ideia própria de todo mundo que escreve, né? Registrar tudo, guardar o mundo em forma de palavra, né? Eu acho que os livros são caixinhas de guardar pensamentos, são caixinhas de guardar palavras, né? Memórias, pensamentos, sentimentos e tudo. E aos poucos a gente vai se dando conta de que ele é publicável, né? João, e como foi a sua participação na construção desta obra? De fato, eu e a Júlia não escrevemos as histórias que estão no livro, mas nós escrevemos o prólogo. No entanto, depois que o livro estava quase pronto, nosso pai pediu para nós dois escrevermos o prólogo, e nós fizemos isso. Mas de escrever mesmo o livro nós não escrevemos, foi ele que reuniu as coisas. Foi ele, né? A culpa é dele. Obrigada, João. Léo, e qual reflexão você faz hoje da relação entre pais e filhos após esses diálogos? Você acha que, de certa forma, eles diminuíram? Isso comparando, claro, a partir da sua própria experiência em casa, né, com seus filhos e com o atual contexto social que a gente vive da pandemia. E aí, dentro dessa pergunta, eu também gostaria que você explicasse para a gente a referência que o seu livro tem com o clássico Diálogos de Platão. Diálogos de João e Júlia é baseado, assim, o título, naquela ideia do Diálogos de Platão, né? O João acha que é meio pretensioso, assim, mas a ideia é de que toda a filosofia nasce do diálogo, né? E eu acho que tem muito a ver com a maneira como nós lidamos aqui em casa, com a educação deles, né? E com a nossa própria educação. É um processo, cuidar dos filhos, educar os filhos, é um processo também de autoeducação, né? E esse processo de democrático, dialético, ele é próprio da filosofia. Então, Diálogos de João e Júlia por conta dos diálogos de Platão, assim, tudo é filosofia. Filosofia feita por eles, feita para crianças, feita pela convivência, né? A convivência humana, ela possibilita o nascimento da filosofia porque ela possibilita que a gente pense sobre as coisas. O que não é a vida senão um motivo filosófico. Eu nasci na década de 80, né?
E na década de 80, a relação que os pais tinham com os filhos, com relação a essa questão do diálogo, era uma coisa um tanto distante, né? E eu lembro que uma coisa que a mãe deles fala muito, a Simone, de como era proibido praticamente, né, as crianças se meterem na conversa dos adultos, ou se tivesse dois adultos conversando, se a criança passasse no meio dos dois adultos, isso era motivo de castigo e tal. A proposta do livro é justamente essa, né, é demonstrar como esses diálogos podem acontecer em momentos cotidianos da vida, né, lavando a louça, aguando o jardim, né, preparando o almoço junto, todo mundo, né, ou mesmo sentado à mesa para almoçar, para jantar e tudo, né? E essa possibilidade de diálogo, ela é uma coisa que se vem construindo agora, recentemente, né? A gente tem um grande desafio aí, que são os eletrônicos mesmo, né? Para nós, inclusive, adultos, né? Mas principalmente para as crianças. A gente aqui em casa, quando a gente reúne os amigos para tocar violão, para conversar, isso sempre fica martelando na minha cabeça, né? Então eu fico sempre também procurando chamá-los para estar um pouco mais presentes. Entendi. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Júlia. Júlia, o que você tem a dizer sobre o livro? Eu sou a Júlia e eu acho que o livro não dá necessariamente um lugar de fala para as crianças. Ele só mostra que é importante a criança ter um lugar de fala, porque senão a casa vira uma tirania. Você não pode escolher nem o que você quer, então já não é legal. Léo, e assim, eu pude ter acesso ao livro de forma virtual. Desde já eu agradeço a você por ter compartilhado essa preciosidade com a gente aqui do Papo Literário. E eu queria comentar aqui algumas coisas, como, por exemplo, as belas ilustrações da artista plástica Alice David, cearense de Sobral, né, que já começam a despertar aí a curiosidade e a imaginação da gente só de ver a capa. Eu fiquei impressionada. A apresentação também, né, que foi feita pela Argentina Castro, idealizadora da Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias e uma das autoras que compõe a editora Aliás, daqui de Fortaleza, especializada em literatura feminina. O nosso parabéns. A Argentina Castro também aguça a nossa percepção sobre a obra e eu achei isso bem interessante. E assim, antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa como é que eles vão fazer para adquirir o seu livro, mesmo na pré-venda. Você pode encontrar o livro nas redes sociais do meu pai, @Maquilene, e é isso. O livro tá na pré-venda agora, não tá? Isso. A gente está em campanha de pré-venda do livro, né? A gente já vendeu mais de 70 exemplares já. E a ideia é possibilitar a prensagem do livro com essa pré-venda, né? Hoje, inclusive, no finalzinho da tarde, às 16 horas, a gente vai ter no canal uma live para falar sobre o livro, para tocar as músicas que tem no livro. Vai ser bem legal. Então fica todo mundo aí convidado a participar dessa live de pré-lançamento do livro Diálogos de João e Júlia, Filosofia para Crianças. Que bacana esses diálogos, hein? E no próximo bloco tem o livro Universo de Lia, de Dani Cavalcante, e uma homenagem ao escritor Pedro Guilherme, que em novembro completa 1 ano de sua partida. É já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.